Nós estamos nessa série de estudos, Os Caminhos de Deus, e o subtítulo Trabalhando por nosso intermédio para revelar-se, é Deus trabalhando por nosso intermédio para revelar-se a um mundo que observa, um mundo aí fora que observa a igreja dele. Henry Blackaby é o autor, junto com Roy Edgmon, se eu estou pronunciando corretamente. Mas é por aí, mais ou menos isso aí. Esses nomes em inglês aqui é mais difícil para mim mesmo. Muito bem, nós estamos deixa eu conferir aqui, no 5º capítulo. Nós já falamos na introdução aqui, que seria o capítulo 1 do livro, né? Usando como introdução da série, Os Caminhos de Deus Não São os Nossos. O irmão Natanael já leu essa parte de Isaías 55, de 6 a 9, né, que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E depois vem falando do ímpio, né, se converter, deixar os seus maus caminhos. E depois Deus também revela a nós que os caminhos e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, esse foi o primeiro capítulo, como introdução da série. Os caminhos de Deus são de amor, os caminhos de Deus são soberanos, os caminhos de Deus são santos, e hoje os caminhos de Deus são verdadeiros. E na próxima semana, se Deus permitir, se Deus quiser, Jesus não tiver voltado, é o último capítulo com o título Os Caminhos de Deus são eternos. O Evangelho de João, capítulo 14, aqueles que quiserem abrir suas Bíblias, quiser acompanhar a leitura, apenas 2 versos, verso 5 e o verso 6. O Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, verso 5 e verso 6, que diz assim: disse-lhe Tomé, o verso 5 do capítulo 14 de João, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós oramos, essa mulher muito linda, maravilhosa, já orou aqui à frente agora, Rosane, por nós, minha preciosa esposa, que Deus me deu, e Deus foi muito bom para comigo, eu tenho certeza. Os irmãos sabem também, está todo mundo balançando a cabeça, é isso mesmo. Deus foi muito bom comigo. Meus irmãos, os caminhos de Deus, como nós já falamos aqui, são de amor, são soberanos, são santos, são verdadeiros, e eles são bem mais altos do que os nossos. A palavra de Deus diz em Isaías 55 que assim como o céu é muito mais alto do que a terra, está muito além da terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus com relação aos nossos. E aqui, em João capítulo 14, Jesus dizendo eu sou, e ele tem várias passagens na palavra de Deus que ele vai dizer eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida. E aqui ele fala eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo eu sou o caminho. Qual caminho? O caminho que conduz à verdade, a verdade de Deus. E aí ele disse eu sou a verdade. E aí ele completa, essa verdade é a que concede vida. A verdade de Deus é que nos concede vida. Que nos santifica, que nos purifica. Essa verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Então ele fala também, eu sou a vida. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando Jesus diz ser ele o caminho, e que ninguém vem ao Pai senão por ele, o autor do livro vai dizer o seguinte: isso significa que, enquanto estivermos em um relacionamento com Cristo, enquanto estivermos em um relacionamento com Jesus Cristo, estaremos absolutamente no centro dos caminhos de Deus para a nossa vida. E são caminhos de vida, de fato.
Só que, geralmente as pessoas, tá? As pessoas pedem para que Deus abençoe os seus caminhos, os caminhos delas. Geralmente a gente coloca os nossos caminhos, um caminho que nós traçamos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa profissão, para a nossa carreira, em tudo a gente coloca, traça isso e pede que Deus venha nos abençoar. Mas o que Deus tem nos dito através da palavra dele é: Jesus, o meu Filho amado, ele é o caminho para a vida de cada um de vocês. E é nele e com ele que cada um de nós deve andar. Essa é a verdade. O caminho é Jesus. E o que devemos fazer é segui-lo. É andar por ele, andar nele, com ele. E nada mais. E como andamos? Através da palavra dele, claro. E aí os autores, novamente, eles vão dizer o seguinte: é a presença de Deus em nossas vidas que guiará os nossos passos. Cada passo que dermos, devemos ser guiados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus nas nossas vidas. E aí, com relação a isso, um dos problemas apontado também pelos autores é que a maioria das pessoas que reconhecem esses, geralmente as pessoas ficam pedindo para Deus abençoar, a maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas que conhecem ou reconhecem que Jesus é o caminho da verdade de Deus na vida delas, eles não querem a orientação para dar um passo de cada vez. Um passo após outro passo. E aí, Jesus? E agora? Deus, para onde eu vou? E a gente dá um passo e de repente se abre as coisas e fala: agora eu sei para onde ir. E às vezes não deve ser. Muitos, com suas atitudes estão dizendo: Senhor, e aí é o autor que diz isso também, abro aspas aqui: Senhor, deixe-me ver a estrada inteira, e assim saberei para onde ir. Eu fico pensando em Abraão, né? Quando Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé, o homem que foi justificado por Deus, amigo de Deus, chamado amigo de Deus na Bíblia. Porque simplesmente creu no que Deus estava falando no coração dele e simplesmente falou: ok, eu vou por este caminho que é o que o Senhor está dizendo, porque o caminho do Senhor é a verdade. Então eu vou dar um passo cada vez. Para onde eu vou? Vai até ali. Dali você vai até... E aí Deus foi guiando Abraão. Mas a maioria das pessoas, como diz o autor, ele quer ver a estrada inteira. E aí, para saber aonde eu vou, essa é uma mania nossa. A gente quer ter o controle das nossas vidas em nossas mãos. A gente quer ter esse controle. E aí, às vezes, acontece da gente apenas ouvir de Deus o seguinte: o que Deus tem nos dito por meio de Jesus é: eu sou. Eu sou. E é tudo isso que você precisa. Me mostra o caminho. Eu sou. É o que você precisa. É esse Deus maravilhoso. Para a gente confiar na verdade de Deus e trilhar esse caminho da verdade dele, é necessário a gente observar algumas instruções. E como eu tenho dito aqui, toda quarta-feira, são muitas preciosidades nesse livro aqui, em cada capítulo. Mas a gente vai ficar aqui com 3, talvez 4 dessas instruções aqui. A primeira: precisamos perceber a perspectiva dos caminhos de Deus. A perspectiva dele. Se agimos de forma contrária à instrução de Deus, que é a palavra dele, provavelmente nós estaremos rejeitando essa sua verdade. A probabilidade de rejeitar a verdade de Deus é muito grande. E aí, de novo, eu volto aqui na introdução para dizer que, às vezes, Deus está com uma perspectiva para a gente, mas a gente viu só o início dela e já fala: beleza, agora eu sei, pode deixar, eu vou fazer isso, isso e isso. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. E aí é por isso que na maioria das vezes a gente está lá com o joelho dobrado,
clamando, Deus me perdoa, eu errei, me ajuda, eu me precipitei, eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado com as coisas, então eu tomei decisões, e a gente vê isso também na caminhada aí dos homens e mulheres da Bíblia. Quantos tentaram passar na frente do que Deus queria? Deus promete um filho, mas aí a gente vai lá e resolve fazer de outra forma. Eu estou falando da Bíblia aqui. E aí começa a trazer alguns problemas, né? Então, toda vez que agimos de forma contrária à instrução de Deus, provavelmente estaremos rejeitando a sua verdade. Isso vai provar que agimos conforme as nossas perspectivas e não as dele. E aí Henry Blackaby diz que, abro aspas, rejeitar a verdade é tratar levianamente o que Deus trata com seriedade, fecho aspas. E aí o levar Deus a sério aqui, neste estudo, é saber e temer que Ele é a verdade absoluta. A essência de Deus é a verdade. A verdade existe por causa dele. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Saber e temer que Ele é a verdade absoluta. Rejeitar isso é o mesmo que a gente pegar tudo que é vontade de Deus nas nossas vidas e substituí-la, essa vontade de Deus, pela nossa própria vontade. É isso também. E a gente sabe que o sentido de idolatria é colocar algo no lugar de Deus nas nossas vidas. E aí eu pergunto, tá? Nem isso no livro, é o que está no meu coração. Quantas coisas a gente tem colocado no lugar de Deus nas nossas vidas? A gente, e eu falo por mim mesmo, família é algo que a gente preocupa demais. A gente sempre se preocupa com os nossos filhos, se preocupa com os nossos pais, se preocupa com aqueles que têm pais vivos ainda, se preocupa com irmãos às vezes. Outros a gente não fala, não aguento mais, mas a gente se preocupa. E às vezes a gente toma algumas decisões em desacordo com essa verdade, por causa das nossas preocupações. Então, às vezes, é pegar tudo que for vontade de Deus e substituir pela nossa própria vontade. E dessa forma, nós seremos guiados por aquilo que nós vemos, a nossa perspectiva. Isso é como tirar Deus do lugar que Ele deve ocupar em nossas vidas. E se fizer isso, isso enfraquece a fé. A gente acha que não, mas enfraquece. Toda vez que a gente deixa que as nossas vontades nos guiem, nos dirigem, nos orienta, saiba que a sua fé começa a enfraquecer. E aí o autor diz o seguinte, abro aspas, o que enxergamos, o material, o físico aqui, reconhece a perspectiva humana, mas a fé, o espiritual, aquilo que a gente não vê, reconhece a perspectiva de Deus. E nós precisamos reconhecer sempre essa perspectiva de Deus. Para as nossas vidas, para as nossas casas, nossos lares, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para tudo em nossas vidas, precisamos reconhecer a perspectiva de Deus. Sem a perspectiva da verdade de Deus, nós vamos correr um grande perigo, um risco enorme. E aí um outro autor americano também, chama Jeffrey Myers, ele diz o seguinte, abro aspas, o primeiro sinal de que uma nação está se autodestruindo é a crença de seus cidadãos de que podem decidir por si mesmos o que é certo e o que é errado. Graças a Deus nós temos essa palavra da verdade para nos guiar, irmãos. Porque o que a gente tem visto aí, e quando eu li essa frase de Jeffrey Myers, e eu vou repetir, o primeiro sinal de que uma nação está se autodestruindo é a crença de seus cidadãos de que podem decidir por si mesmos o que é certo e é errado. Essa, eu anotei aqui, essa é a perspectiva humana. Eu decido. Eu sei o que é melhor.
Eu lembro uma vez que, conversando com pais de um jovem, de um garoto, isso lá na década de 90, final da década de 90. E os pais dizendo, e eu falando para eles, parece que a gente está dizendo o seguinte: Deus, com o meu filho, deixa que eu cuido. Ele errou, mas deixa que eu cuido. Sabe, eu conheço ele bem. Como se Deus não conhecesse melhor os nossos filhos. Como se Deus não conhecesse melhor nós mesmos. Como se Deus não conhecesse o que está no nosso coração. O que está lá no fundo, lá no profundo, lá no escondido no nosso coração. E às vezes a gente pensa nessa perspectiva nossa e esquece da perspectiva de Deus. Um exemplo aqui também, e essa perspectiva é a errada, a incorreta. E um exemplo aqui é Jonas. Eu pensando, lendo esse livro, eu pensei em Jonas, não está nem no texto. Deus fala com Jonas e Jonas fala, não, a minha perspectiva é melhor. Que esse cara lá não vale a pena. Para que ir lá? Não vou lá não. E ele fala, monta um plano, uma estratégia. Sabe de uma coisa? Eu vou, dar no pé. Como se pudesse fugir de Deus. Pudesse se esconder de Deus. E aí eu gosto muito de algumas orações na Bíblia. Gosto de uma de Salomão, uma de Davi, gosto da de Ana, a Ana, esposa de Eucana, que não tinha filho, a mãe de Samuel, gosto. E uma das que eu gosto é de Jonas, lá no ventre do peixe. Quando, sabe, aquela coisa que vem lá do... me arrependo do fundo da minha alma. Eu gosto disso. As perspectivas humanas têm dividido o mundo em muitas opiniões. A gente não tem visto isso aí hoje em dia? Quais são as perspectivas da humanidade? E aí a gente vê uma divisão de opiniões do que é certo, o que é errado, o que... E a gente fica no meio desse tiroteio todo. E toma parte também de muita coisa. O que o mundo precisa é da verdade de Deus. A verdade de Deus é que o mundo precisa. E alguém já perguntou uma vez, mas o que é a verdade? Um filósofo já perguntou. E aí Blackaby diz o seguinte: a verdade existe. A verdade existe, a verdade absoluta, ela existe porque procede daquele cuja natureza é verdadeira, e este é Deus. O próprio Deus. E essa é que é a perspectiva correta, não só para mim, nem só para nós, aqueles que estão nos assistindo, mas para o mundo inteiro. A verdade absoluta é Deus. Tinha um exemplo aqui para ilustrar também isso, mas talvez vai ficar faltando um ponto aqui, mas está no meu coração de dizer. Uma vez eu estava com uma pessoa, e essa pessoa cresceu no Evangelho, conhecendo o Evangelho de Cristo, e por volta ali dos 18, 19 anos, essa pessoa, ela chegou para mim e falou assim: não acredito mais nisso. Isso aqui é uma invenção de homens. E eu falei, vamos sentar, vamos conversar. Essa é a sua perspectiva. E eu falando assim, esse é seu ponto de vista. Eu tenho o meu. Para mim isso aqui é a verdade absoluta. Para você isso aqui é uma mentira? Ela falou, é. É como se fosse um conto de fadas, uma história da carochinha. Ela me disse, a pessoa. Eu falei, senta, vamos discutir então. De repente você esteja certo. Mas eu quero ouvir seu ponto de vista. Falou, não, isso aqui é pessoas que inventaram isso. Então a sua verdade é que isso aqui é uma mentira. É. Falei, então vamos fazer, não queria fazer terrorismo, mas acabou que foi feito um terrorismo santo ali. Não sei se pode dizer isso. Mas eu falei com ela, então vamos falar da morte aqui, por isso aqui. Seu ponto de vista e meu ponto de vista. Quando a pessoa morrer, e aí? Acabou. Não existe inferno, não existe céu, não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe nada, não acredito nada disso. Isso tudo é invenção humana. Então morreu, acabou. O que acontece? E ela disse, eu vou para 7 palmos debaixo da terra e você também. Então essa é a sua perspectiva, ok? Ok.
e a minha vida que eu vivi agora, tranquilo, morreu, acabou? Ela sim. E a sua também? Morreu, acabou? Ok. Ok, então. Então eu acho que eu vivo uma vida boa. Você está achando que eu estou perdendo as baladas da vida, as drogas da vida, a prostituição da vida, a pornografia da vida, tudo aí que esse mundo oferece? Você acha que eu estou perdendo isso? Você me conhece bem, conhece a minha esposa. Você sabe da nossa vida? Não, admiro vocês, vocês têm uma vida boa. Pronto, eu estou vivendo acreditando numa mentira segundo você e eu tenho essa vida. E você não acredita e está vivendo sua vida, e quando isso tudo acabar, você fechar seus olhos, acabou a vida para você, e eu fechar meus olhos, acabou a vida. Nós vamos para o mesmo lugar. Ela, isso aí. Falei, ok, essa é a sua perspectiva, agora vamos analisar a minha. Se isso for uma verdade, como eu creio que é, e é a verdade absoluta, quando eu morrer e você morrer, não crendo nisso aqui, e eu crendo, só que essa pessoa conhecia o Evangelho desde pequenininha. Ela regalou um olho para mim, não esperou falar mais nada. Ela colocou a mão em cima da Bíblia e falou assim, eu estou em pecado. Eu reconheço meu erro. A verdade chegou na vida daquela pessoa. É disso que nós estamos falando. Isso aqui é a verdade absoluta. E essa verdade, ela é um caminho. E é um caminho de Deus. E essa verdade, esse caminho, que é uma verdade, conduz à vida e vida eterna. E é isso que nós precisamos ter. É essa certeza que precisamos ter. O livro também fala, uma segunda instrução, o livro também diz que a verdade absoluta de Deus desafia as limitações que conhecemos. Nós temos um conhecimento limitado. Apesar de todo mundo querer, uns têm mais, outros têm menos, e a ciência sempre quer conhecer mais. A ciência é boa, conheceu muita coisa, já ensinou muita coisa mesmo, mas nós somos limitados. Nós somos limitados por aquilo que conhecemos, por aquilo que vemos. E aí o livro traz sobre isso a questão de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas. Ou seja, Pedro vê Jesus andando sobre as águas, reconhece Jesus, que primeiro ele se apavorou, mas depois reconheceu Jesus. Ele ganha coragem, pede a Jesus para experimentar daquela verdade ali que ele estava vendo, que ia muito além do conhecimento dele. Como esse homem está andando sobre as águas? Deixa eu ir até o Senhor. E Jesus falou, vem. Ele experimenta o ilimitado caminho da verdade, que vai muito além do nosso conhecimento, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente conhece. Percebe que a verdade de Deus, é o que o autor está dizendo, Pedro vai perceber que a verdade de Deus desafia o limite do conhecimento que ele tinha. E o conhecimento que ele tinha era o seguinte, essa água está muito brava, aqui está muito fundo, isso aqui vai me afundar. E ele para de olhar para a verdade e começa a olhar as circunstâncias. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. E ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão, socorre ele, fala, ô homem de pequena fé. A dúvida surge. E quando a dúvida surge disso aqui no nosso coração, saiba que nós começamos a afundar. Com essa pessoa foi isso. E a gente estava dizendo, quando a gente tira os olhos da perspectiva de Deus, a nossa fé começa a enfraquecer. E a gente vive outras coisas. A verdade de Deus é um caminho trilhado por aquele que crê. Aquele que crê de fato. Só que o nosso limitado, né? De Deus é ilimitado, mas o nosso limitado conhecimento da verdade do próprio Deus também nos limita a ver o que Deus pode fazer. Aquela questão da gente ver alguns desafios e muita gente, a maioria, falar, não dá. Mas aí você tem 2, 3,
4 pessoas, tem 2, 3, 4 pessoas de fé que começam a ver a perspectiva de Deus e falam, é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o que Deus quer, o que Deus requer de nós. Depois que a verdade de Deus inundou a vida de Pedro, quantas experiências de fé ele teve, que vão além dos limites do conhecimento humano, dele e de qualquer um. Quantas experiências, ele e os discípulos. E essas experiências marcaram profundamente não só a vida de Pedro. A verdade de Deus marcou profundamente a vida, não só a vida de Pedro, mas de todos aqueles que depois deles vieram a crer neste Cristo. E Deus usou, Deus se revelou a um mundo através da vida deste homem, daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Se revelou de tal forma que essa revelação de Deus chegou até nós, até os dias de hoje, chegou a mim e a você, que está aqui nessa noite, e aqueles que estão nos assistindo e que creem nessa palavra. Eu fico tentando, tem hora, imaginar, viu, Heber, Natan, Hilton, Demilson, João, mas também Marta, a Belinha que está nos visitando hoje aqui, a Daça, a Daça, também a Cláudia, o Edrey, Michele, João, não sei se tem mais alguém lá em cima, a Nathalie está lá. Eu fico imaginando isso, o quanto Deus tem para nos mostrar. O quanto Deus nos mostra a vida desses homens e aquilo que Deus, a verdade de Deus na vida deles, chegou até nós. Deus se revelou ao mundo através deles. E Deus quer se revelar a este mundo através das nossas vidas. Com a verdade dele nas nossas vidas, se revelando ao mundo. A verdade de Deus, segundo os autores, é a chave para o jeito mais certo, feliz, confiante e sossegado de viver. Aí nessa hora eu falei, epa! Olha só, abro aspas. Segundo os autores, a verdade de Deus é a chave para o jeito mais certo, feliz, confiante e sossegado de viver. Mesmo que essa verdade desafie os limites do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Mas antes que alguém venha indagar essa chave, e eu comecei, né, essa chave aqui que ele está dizendo, os autores completam. Isso não significa que uma vida baseada na verdade, a verdade de Deus, será serena no que diz respeito às circunstâncias. E aí a gente já disse isso várias vezes aqui. Nossa vida, amados irmãos e irmãs, é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está aqui embaixo, uma hora está tudo de vento em polpa, tem hora que está tudo terrível. Mas o segredo de viver essa vida é saber que a paz que excede todo entendimento que vem da verdade, da palavra de Deus em nossas vidas, da vida de Cristo em nossas vidas, essa verdade, ela é eterna, ela não vai embora. Na hora que a roda gigante da vida está lá embaixo, ela não vai embora na hora que a roda gigante da vida está lá em cima. Essa paz que vai embora quando a roda gigante da vida está aqui embaixo, é a paz que o mundo dá, que Jesus não a dá como o mundo dá. A paz de Jesus, ela é eterna. Ela vem em nossas vidas, a gente vê o mar bravio, vê muralhas, vê gigantes, vê tudo isso. Mas a gente fala, eu sei em quem eu confio. E a gente vai seguindo nesse caminho. Momentos difíceis acontecem até mesmo em reação à própria verdade de Deus na nossa vida. E é a vida dos próprios discípulos, principalmente o fim de vida que eles tiveram, de cada um deles, daqueles apóstolos, vai comprovar isso também. Morreram por uma verdade, a verdade absoluta. E essa verdade chegou até nós. Entenda que quando a verdade de Deus é revelada, as pessoas vão reagir com fé ou com incredulidade.
Mas também concordo com os autores quando eles afirmam que, abro aspas, a reação das pessoas não altera o fato de Deus e sua palavra serem verdadeiros. Não importa se alguém da sua família, da sua casa, do seu meio de vida reage com fé ou com incredulidade. Deus e a sua palavra é a verdade. São a verdade. Deus é a verdade. A palavra dele é a verdade para as nossas vidas. Deus é a verdade e está sempre trabalhando na vida das pessoas para que o mundo observe esta verdade. Creia nessa verdade. E aí eu vou pular para o final. O que Deus diz é outra instrução aqui. Não muda. Não tem esse negócio, viu, Ed Levi, de Deus. Deus falou lá atrás, no passado, não para isso. E hoje, hoje é um talvez, hoje é um sim. Não tem isso. Aquilo que Deus disse sim é sim. Aquilo que ele falou não é não. A verdade de Deus não muda. Pois só a verdade é capaz de nos suprir. Essa verdade em Cristo é o que nos supre com a justiça de Deus. Nós somos justificados por essa verdade. A salvação por meio de Jesus traz a verdade em nosso coração e nos torna justos aos olhos de Deus. Conhecer a verdade de Deus literalmente, nos capacita para uma vida justa. Você precisa conhecer essa verdade para que você ande de forma justificada para com Deus. Uma vida habilitada na justiça de Deus em Cristo. E aí eu quero explicar isso, que o autor menciona isso. Nós somos ensinados no decorrer da nossa vida, ao longo da nossa vida, de muitas maneiras. Nós temos vários ensinamentos. E passamos a confiar nesses ensinamentos, nesses conhecimentos que a gente vai adquirindo. Essas habilidades, passamos a confiar nelas. Também confiamos, e aí é só pensar, a gente confia também nos profissionais, nas habilidades profissionais que a gente chega, alguns não, né? Alguns a gente chega meio desconfiado. Mas médico, um piloto de avião, você entra dentro do avião, você pode até pensar, esse negócio pode cair. Mas eu confio, eu tenho que confiar no quem está lá pilotando isso. E aí, várias outras coisas que a gente confia. Mas não sei se os irmãos e as irmãs aqui, e aqueles que nos assistem, já repararam que como é difícil para muita gente confiar na verdade e no fato de que a Bíblia nos instrui em justiça. Por que é difícil? Porque essa é a verdade absoluta. Porque essa é a verdade que instrui. E aí as coisas não dão certo para as pessoas porque não querem isso. Eu prefiro outra verdade para a minha vida. Mas Deus trabalha em nós para que o mundo observe e entenda que, sem a instrução da palavra de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, sem essa verdade na vida deles, ninguém tem a menor chance de encontrar o caminho da verdade de Deus que leva à vida. No caminho da verdade que é Jesus, porque é nele que nós somos justificados e só nele nós temos vida. Os caminhos de Deus, e aqui já partindo para a conclusão, os caminhos de Deus não estão em teste. Apesar de a gente encontrar alguns versículos, fazei prova de mim, né? Testa-me. E a gente vê algumas pessoas como Gideão, Deus, não fica bravo comigo, mas me mostra aí que é o Senhor que está falando. Mas os caminhos de Deus, essa verdade de Deus, não estão em teste. Sabe por quê? Porque esses caminhos, essa verdade, ela já passou no teste de qualidade, sabe quando? Desde a eternidade. Porque eles são eternos, são verdadeiros, são santos, são de amor. Tudo o que procede da boca de Deus é verdadeiro. E nós precisamos confiar nisso. Qualquer coisa que difere do caminho de Deus vai ser um erro.
para as nossas vidas. Provérbios 16, 25. O que diz lá? Provérbios 16, 25. Diz assim, ó. Há um caminho que parece direito ao homem, ao ser humano. Ou há caminhos, em outras versões, que parecem ser direito ao ser humano. Mas o seu fim, segundo a palavra de Deus, o seu fim, o fim deste caminho é morte. E aí eu encerro o estudo de hoje fazendo também a súplica do salmista no Salmo 86, verso 11. O salmista diz assim, suplica, ensina-me, Senhor, o teu caminho. E aí ele completa, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Sabe qual é a resposta para essa súplica? A resposta de Deus para essa súplica, para este salmista e para cada um de nós, é o verso que nós iniciamos neste estudo. Que precisamos anunciar ao mundo, para as nossas vidas, para o nosso coração ao mundo, que Jesus é o caminho a ser ensinado para todas as pessoas. Jesus é a verdade em que cada pessoa deve andar. Jesus é a vida que nos une à vida de Deus Pai. Tudo isso é a resposta verdadeira para as nossas vidas e para o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, sentado, como os irmãos estão agora. Fale com Deus no seu coração. Os caminhos dele são verdadeiros. A palavra dele é a verdade. Conta-se uma história de que um garoto lá no Oriente Médio, a mãe despede dele falando, eu nunca mais vou te ver, você vai para outra cidade e vai estudar lá, mas olha, eu quero te ensinar uma coisa. Sempre diga a verdade. A verdade nos protege. Porque a verdade vem de Deus. E na caravana, ele indo para essa outra cidade, vem um bando de assaltantes, de ladrões, de assassinos. E chega nessa caravana. Só que antes, lá na casa, a mãe falou, o que eu tenho aqui é essas 40 moedas de pratas aqui, leve com você. É o que eu tenho, filho. E eu acho que nunca mais vou te ver. E ele vai. E a mãe pede para ele sempre dizer a verdade, porque a verdade de Deus nos protege. E quando esses ladrões chegaram e foram assaltando todo mundo, matando muita gente, chegou para eles e falaram, e aí, e você, garoto, o que você tem? E ele disse, eu tenho 40 moedas de prata. E o primeiro assaltante que chegou nele nem acreditou, riu e falou, fica aí. E saiu. Chegou um outro assaltante e perguntou para ele, o que você tem? Ele falou, 40 moedas de prata. E esse também não quis ouvir. E aí chegou o chefe do bando e falou, e aquele garoto? Ah, ele está falando que tem 40 moedas de prata. E todo mundo começou a rir. E o chefe chega nele e pergunta, o que você tem, garoto? O que você está levando? Ele falou assim, eu tenho num fundo falso aqui da minha roupa 40 moedas de prata. E aí viraram o menino de cabeça para baixo e as moedas caíram. E aquele líder falou, você falou a verdade com todos que passaram até você, para honrar sua mãe. E perguntou, por que você fez isso? Para honrar minha mãe. Minha mãe disse para eu sempre dizer a verdade. Falou, estava tão bem escondido e a gente nem estava preocupando com você. Mas essa sua verdade de honrar a sua mãe e o Deus da sua mãe,
Isso mexeu com o meu coração e eu quero largar essa vida. E aquele bando teve uma contrição tão grande que seguiram escoltando aquela caravana toda até a cidade. A verdade de Deus sempre vai nos proteger. Siga essa verdade. Pai, é em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, Pai. Tua palavra é verdade. Tua verdade nos santifica, nos purifica. Tua verdade nos protege. A tua verdade é vida para nós. Pai, eu quero te agradecer pela tua verdade em nossas vidas. Quero te agradecer porque o caminho que o Senhor nos deu, que é Cristo Jesus, é a verdade, Pai. Deus, e cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, os nossos amigos, os nossos convidados que estão assistindo, Pai, que a tua verdade inunde cada coração aqui, Pai. E aqueles que estão também e vão assistir isso ainda, que a tua verdade, a tua palavra é verdade, Pai. Inunde esses corações e transforme essas vidas de tal maneira que eles, cada um de nós, ó Pai, todos nós, anunciemos a tua verdade, ó Pai, até que o Senhor volte. Para que o mundo reconheça que sem essa verdade nós vamos ter as nossas perspectivas daquilo que é certo e errado. Mas a tua verdade absoluta, é ela que traz o melhor para cada um de nós. Pai, eu sei que a tua vontade era essa, Pai. Mas quanto temos suspirado, ó Deus, pela tua verdade na vida de cada ser humano, para que o mundo se torne um mundo melhor. Mas sabemos, ó Deus, que o mundo está em rota de colisão com a tua palavra, com a tua verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos familiares, da tua igreja, Pai. Igreja Batista Bela Vista, mas também a tua igreja espalhada pela face da terra. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua verdade esteja conosco, em todo o tempo, em qualquer circunstância. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.